Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num estado que fica bem no coração do Brasil e que está vivendo uma história de transformações muito profundas. Goiás é um lugar de avanços impressionantes, mas que, ao mesmo tempo, carrega umas contradições bem complexas que estão definindo o seu presente e, claro, o seu futuro. E é aqui que o paradoxo fica claro. Pensa só. De um lado, a gente tem um motor econômico, sabe, impulsionado pelo agronegócio moderno. Do outro lado, acende um alerta vermelho sobre os custos sociais e ambientais desse crescimento todo. A história de Goiás é basicamente essa tensão constante entre o progresso e o preço que se paga por ele. Então, para a gente entender como se chegou nesse ponto, vamos começar pelo começo, né? Pela parte da ascensão econômica impressionante do Estado, que começou a ganhar muita força ali pela metade do século XX. E o mais interessante aqui é que uma coisa foi puxando a outra, sabe? A modernização do campo não só fez a produção explodir, como também criou a necessidade de ter indústrias ali perto para processar toda essa matéria-prima. E para amarrar tudo isso, veio uma malha logística que conectou Goiás com o resto do Brasil e com o mundo. Isso mudou a economia do estado da água para o vinho. E essa é a pergunta que vira o jogo, porque todo esse dinamismo, essa riqueza toda que foi gerada, isso teve um custo, e é esse custo que leva a gente diretamente para o outro lado da moeda goiana. Agora, a gente entra na parte, talvez, mais delicada dessa história, o preço ambiental. Essa expansão econômica toda deixou uma marca, uma pegada bem profunda e, em muitos casos, permanente nos recursos naturais de lá. E olha, o ponto principal aqui é que esses problemas não estão sozinhos, eles se conectam. É tipo um efeito dominó, sabe? O desmatamento para abrir pasto ou lavoura leva a mais queimadas, que por sua vez detonam o solo. E com o solo empobrecido, a qualidade e a quantidade de água são afetadas diretamente. É um ciclo de destruição totalmente ligado ao modelo de desenvolvimento que foi escolhido. Isso nos leva a falar do Cerrado. Muita gente ainda olha e pensa que é só mato, né? Mas o Cerrado é uma das savanas mais ricas em biodiversidade do mundo, o berço das principais bacias hidrográficas do Brasil. Destruir o Cerrado em Goiás não é só um problema local, é uma questão que afeta o país inteiro, principalmente quando a gente fala de segurança hídrica. Mas o preço desse progresso não foi só ambiental, não. Ele bateu forte na parte social também. A riqueza que foi gerada não chegou para todo mundo do mesmo jeito. Acabou criando umas ilhas de muita prosperidade, enquanto outras áreas ficaram para trás com muita dificuldade. E essa tabela aqui, olha, mostra isso na prática. Dá uma olhada. De um lado, no sudoeste e ali na região de Goiânia, a economia está bombando. Mas isso cria uma pressão gigante nos serviços públicos. Em contraste, lá para o norte e nordeste do estado, onde a economia é menos aquecida, o pessoal ficou para trás, enfrentando mais problemas sociais e econômicos. No fim das contas, o crescimento, em vez de unir o estado, parece que acabou cavando um buraco ainda maior entre as regiões. Essa modernização toda no campo teve um outro efeito, um êxodo rural gigantesco. Goiás, que antes era um estado majoritariamente rural, virou urbano numa velocidade impressionante, e as cidades simplesmente não deram conta de receber tanta gente de uma vez só. E o resultado disso a gente vê hoje, né? Especialmente nas periferias das grandes cidades. É aquela luta de todo dia por uma casa decente, por um ônibus que não te deixe na mão, por serviços básicos. A segregação virou uma marca. Os mais pobres acabam morando mais longe, em áreas com menos infraestrutura. Ok, então a gente tem esse cenário todo complicado. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que se resolve isso? Como é que se equilibra essa balança? Vamos ver agora como Goiás está tentando achar um caminho. A palavra mágica aqui, o conceito central, é sustentabilidade. E olha, não é sobre parar de crescer, tá? É sobre pensar num jeito diferente de crescer. Um modelo que gere riqueza, sim, mas que também cuide do meio ambiente e inclua todo mundo na conta. E sim, já tem coisa acontecendo para tentar mudar esse rumo. De um lado, o governo tenta proteger o que ainda resta do Cerrado, criando áreas de conservação, fiscalizando o desmatamento. Por outro, com o planejamento regional, a ideia é levar mais investimento e oportunidade para as áreas que historicamente ficaram mais esquecidas. Só que, na prática, a coisa não é tão simples. Botar essas políticas para funcionar muitas vezes esbarra na falta de grana, em problemas institucionais e na própria força do modelo econômico que já está aí. É como tentar virar um transatlântico no meio do oceano. Não acontece do dia para a noite. Mas a boa notícia é que Goiás não precisa inventar a roda. Já existe um mapa, um guia global para isso.
A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU dão uma referência bem clara, que pode ajudar a direcionar as políticas do Estado para um futuro mais sustentável. E com tudo isso, a gente chega nos dias de hoje. Goiás está literalmente numa encruzilhada, um ponto de decisão que vai definir as próximas décadas do Estado. No fim das contas, o grande ponto de toda essa nossa conversa é o seguinte: o sucesso futuro do Estado não vai ser medido só em dinheiro, em PIB. A verdadeira medida do sucesso vai ser a capacidade de resolver esse nó, de construir uma ponte entre o motor econômico e a responsabilidade social e ambiental. E a gente termina com essa pergunta que, na verdade, não é só para Goiás, né? É para todos nós. Será que é possível criar um modelo de desenvolvimento que seja próspero, justo e que respeite os limites do planeta? A resposta que Goiás vai dar para esse dilema pode, quem sabe, servir de lição para o Brasil inteiro.